Olá, eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreira. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E hoje, nesse episódio, a gente tem uma convidada muitíssimo especial. Vanessa Lozano. Obrigada. Palmas para ela. Ai, Van, quanta coisa, né? Como que eu te apresento, Van? Você é tão importante para mim. Eu nem me emociono. Você nem é pra mim, né, cabeça? Gente, por quê? A Van é minha amiga há muitos anos, desde a faculdade, né? Você entrou um semestre 6 meses depois, né? Entrei no meio do ano. Ela entrou meio de ano. Aí é aquilo, né? Quando você entra na faculdade de meio de ano. Não conhece ninguém. Deslocada, as panelinhas já estão formadas. Nossa. A minha panelinha já estava muito formada. E eu não sei me enturmar. Eu sou uma pessoa completamente antissocial. Mas aí a gente enturmou. Conseguimos. A gente enturmou. E no Foi final bem. das contas, de toda a panelinha, somos as únicas que continuamos. Só resta as últimas moicanas. É isso E mesmo. Então a Van já é nutricionista há 13 12? anos. 12, 13 anos. 12, 13 anos. Enfim, Eu nutricionista há parei de muitos contar no anos. 10. É. Mais de não- 10. Não, depois de 10 entrega muita idade. 10, você fala assim, caramba, experiente. Aí depois disso não precisa mais contar, porque senão mais de entrega a 10, idade. tá bom. É isso. Van, e a gente quer hoje que você conte a sua história pra inspirar as nutris do outro lado. Cara, Pra que gente me chama. entender a sua trajetória toda. Os desafios também, porque a gente gosta de perrengue. A gente gosta de rir de perrengue também. Vários. E é sobre isso, meu amor. Então seja Sobre bem-vindo ao isso. Sai do Pudim. Obrigada, gente. Fiquei muito, muito, muito emocionada com o convite. Eu me senti muito importante quando a Mari me chamou. E a minha vinda pra nutrição foi por acaso, né? Porque eu lembro que nem eu entrei no meio do ano, então no meio do ano fizeram aquele clássico. Quem é você? De onde você veio? Por que você tá aqui? Todo mundo contando histórias inspiradoras do porquê estava ali. Eu pensei em fazer tal coisa, eu pensei em tal coisa. Vanessa, por que você tá aqui? Porque eu fiz 1 ano e meio de letras, fiz estágio, vi que não era aquilo que eu queria. Estava em dúvida entre nutrição, biomedicina e físio na época. E por que você optou por nutrição? Porque eu vendia a Avon e dentro da caixinha da Avon veio uma revista de alimentos que eu não pedi. Aí eu falei, é um sinal, vou fazer nutrição. Foi assim que eu optei por entrar na nutrição. Que maluquice, gente. Mas, gente, a gente que é das antigas da nutrição, todo mundo entrou na faculdade. Tirando você, linda. Você é um caso isolado da época, tá? Porque a gente que é mais... Todo mundo entrou na nutrição por algum motivo muito... Que não era assim, não era pra esse. cursar nutrição. Exatamente. Hoje não. Hoje as pessoas, elas entram na nutrição Porque por elas amor, querem. por paixão, por inspiração. Os adolescentes desejam ser nutricionistas. Acho que muito por conta do trabalho que todas nós fazemos no TikTok, Instagram e etc. Mas não era assim não, gente. Não, Não era assim na nossa época, não. eu fui jogada pela caixinha da Avon. Mariane entrou porque era o que Porque eu tava deu. esperando minha bolsa de veterinário. A Van recebeu uma mensagem do universo Pra ela... com o negócio da Avon. É eu basicamente entrei isso. pra nutrição que eu queria me consertar. Mas a nutrição não conserta muita gente na época da faculdade, Então, mas né? eu era iludida, né, linda? Me deixa lá com o meu sonho adolescente. Ah, não, o meu foi por causa disso. Eu gostava de gente e eu queria me consertar. Ah, eu gostava de bicho. Mas se deu bem! Se Se me deu bem com as pessoas. Me parece que eu me dei entendeu? bem. Aparentemente. Parece que eu me dei bem. Aparentemente deu tudo certo. Deu. Mas foi assim que eu entrei na faculdade. E consegui também, na época, a bolsa do ProUni, porque o primeiro semestre eu paguei a matrícula. Aí depois a gente vê o que a gente faz, né? A gente paga a matrícula e leva. E aí, graças a Deus, no meio do processo, veio a bolsa do ProUni. E aí eu fui negociando esses 6 meses, praticamente a faculdade inteira. Mas aí conseguimos, deu tudo certo. A gente se formou com os perrengues da vida. E de lá pra cá foi uma montanha-russa, né? Na própria faculdade já foi uma montanha-russa. Hoje eu pensando, cara, hoje eu vou dormir tipo 9, 10 horas da noite, eu já tô acabada. Na época da faculdade a gente ia dormir 1h30, 2 horas da manhã para as 5 tá de pé pra ir trabalhar. Como a gente sobreviveu, não faço ideia, mas a gente sobreviveu. Ah, mas jovem sobrevive. Jovens são... Jovem tem energia. Então, essa energia que eu tinha quando jovem me falta agora, idosa, entendeu? Ela Sim. não vem. Te entendo. E aí, me formei. Logo que eu me formei, eu comecei a atender num consultório na Academia Rodrigão, lá na Praia Grande, que era do Rodrigão do vôlei.
Só que logo que eu comecei a atender, eu passei no mestrado, lá na Unifesp. E aí, deixa a vida me levar, né? Onde a maré vai, eu fui. Fui pro mestrado. Fiz 1 ano e 9 meses de mestrado. Na época da minha qualificação, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu saí do mestrado. Não concluí, não fiz Era a mestrado defesa. de quê? Ciências da Saúde. Uhum. Era mestrado de Ciências da Saúde lá. E eu também tive pra variar, uns problemas pessoais naquela época. E saí do mestrado e voltei pro consultório. Nesse meio tempo veio meu divórcio, Sim. né? Que foi bem tranquilo, graças a Deus. A gente sentou, conversou bastante. E aí, a gente optou, achou melhor, fui morar sozinha. Aí, quando a gente vai morar sozinha pela primeira vez, vem aquele friozinho na barriga, né? E nessa época, eu consegui um emprego lá na HGA, no Guilherme Álvaro. Trabalhei 6 meses lá no Guilherme Álvaro. Só que quando a gente ia para os congressos, a gente via aquelas nutris do Sírio. Vocês eram colegas no Guilherme Álvaro? Não. Mas na época da faculdade. A gente ia tá. nos congressos e a gente imaginava as nutri. Nossa, elas ganham pra estar aqui. É. Eu quero trabalhar em hospital. Então, eu trabalhei em hospital e eu falei, o que eu tô fazendo aqui 2, né? Não rolou. E aí, eu saí do hospital e fiquei quebrando a cabeça, né, com o consultório. Quebrando a cabeça com o consultório. E o negócio não saía. Não andava de jeito nenhum. Até que eu falei, cara, eu vou desistir. Isso aqui não é pra mim, não vou ficar dando murro em ponta de faca. E aí, na época, um amigo meu, que é ainda, né, corretor de imóveis, me indicou numa empresa que ele trabalhava. Aí eu fui. Me dei muito bem, consegui fazer vendas muito boas. Inclusive, eu vendi uma laje inteira no The Blue. Então, eu tava andando bem como corretora. Tava fazendo dinheiro, né? Tava fazendo. Tanto que eu me sustentava sozinha. Mas assim, cara, não era ainda aquilo, né, Não que eu aquecia queria. o coraçãozinho. Não aquecia. Quanto tempo você ficou de corretora, Van? Eu acho que eu fiquei 1 ano. Fiquei 1 ano trabalhando como corretora. Mas é uma coisa muito instável, né? É. Porque a gente... Tudo bem que quando a gente trabalha em consultório é um pouco instável, porque não é CLT. A gente não tem aquela certeza do quanto vai vir no final do mês. Mas eu acho que é mais fácil a gente correr atrás disso do que você correr atrás de uma pessoa que esteja disposta a pagar um montante significativo em alguma coisa, né? E não queria mais trabalhar nisso. E aí eu ficava dando murro em ponta de faca, e o consultório não andava. E aí isso foi em 2016. Aí nessa época, Dona Mariane Fazi lançou o primeiro curso de todos, que foi Os Segredos do Consultório. Sim. Quando que foi em 2016 que você lançou? Fevereiro. Foi Fevereiro? Acho que eu Foi abri março. em março. Foi Eu março abri em as vendas. mas eu comecei em fevereiro. Cara, eu tô o pensando lançamento. aqui, se nessa época eu te conhecesse, eu teria comprado, eu acho, Segredos do Consultório. Mesmo já sendo. Sim, porque eu tava muito... Foi a época, em dezembro eu pedi demissão da Unimed. E aí eu tava assim, ai, o que eu faço? Não quero ficar aqui. Uhum. E aí, tipo, eu tinha meu consultório já, só que, tipo, eu tinha um emprego que eu ganhava bem, assim, tipo, muito bem. Então eu sempre fiquei, sabe? A minha história tem Uhum. esse flerte com a estabilidade. E aí, eu acho que nessa época eu teria comprado, linda. Segredos do Consultório. Pena que eu só te conheci, demorou uns 6 meses. É, a gente se conheceu em julho, eu acho, né? Foi um pouquinho depois que você abriu. Uhum. Aí você comprou Segredos do Consultório em fevereiro. Comprei Segredos do Consultório. Só que como eu tinha ficado um bom período sem trabalhar como corretora e tentando o consultório que não ia... Cara, eu lembro que o Segredos do Consultório... Não sei se pode falar preço aqui, mas ele não era caro na época. Não, era 487. Ele era barato, ele não era caro. Cara, eu parcelei o negócio acho que umas 3, 4 vezes. E eu não sabia como é que eu ia fazer pra pagar naquela época. Mas eu falei, vou comprar. A gente tava falando sobre isso aqui. Mas eu falei, vou comprar. E eu me dei essa última oportunidade de continuar na nutrição. E aí, nessa época que eu comprei, uns 2 ou 3 meses depois, que eu já tava fazendo, aplicando as coisas que a Mari falou, eu me mudei pra Viçosa. Ah, você já morou em Viçosa? Fiquei 2 meses morando em Viçosa, montei um mini consultório lá, continuei atendendo, então quer dizer, o negócio começou a andar.
E eu lembro que, inclusive, o vídeo que eu mandei, porque a gente mandava um vídeo no final, né? O vídeo que eu mandei pra Mari foi gravado lá em Viçosa. Ai, verdade. E, cara, não subia numa a chácara. internet. Você tem esse vídeo ainda? Tenho. Nossa, você me desbloqueou a memória agora. Foi numa chácara, Uma exatamente. chácara. E a internet não subia. Eu fiquei um dia pra conseguir mandar o vídeo, porque não carregava. Nossa, que ódio. Exato. Aí não tinha internet. Naquela época a gente não podia trabalhar online ainda. É. A cidade era um ovo. Eu falei, gente, se eu tô conseguindo fazer as coisas aqui, eu vou voltar. Aí eu voltei. Fui pra Campinas, porque eu fui morar. Fiquei 1 ou 2 meses morando com meu padrinho em Campinas até eu conseguir ajeitar as coisas pra voltar pra Santos. E aí morava em Campinas e abria a agenda aqui em Santos 3 dias por mês. E aí eram 3 dias por mês que eu atendia, das 7 da manhã até as 8 da noite. E eu via que o dinheiro que eu tava fazendo naquela época não tava valendo a pena não morar aqui, porque 40% do que eu ganhava ficava pra clínica. Eu falei, gente, não, vou dar um jeito de voltar pra lá pra poder conseguir. E aí a Mari sempre puxando na mão, né? A Mari, não, vem! Aí ela me sentou lá no escritório, não sei se você lembra, que a gente desenhou uma cartolina pra saber onde que meu Instagram tava, pra onde ele ia. E apesar de tudo isso, essa é uma coisa que eu ainda apanho até hoje. Constância no Instagram, Jesus amado. A gente tem tudo, né? Mas não... Uma calma que vai sair. E de lá pra cá, graças a Deus, as coisas voltaram a andar. Então, eu voltei pra cá, abri uma salinha simples numa clínica de estética que eu dividia com uma amiga minha. Aí, eu saí de lá e fui pra uma sala no The Blue, onde eu atendia com uma psicóloga. E aí, já comecei a fazer um pouquinho mais. E aí, de lá do The Blue, a gente abriu uma sala lá no Corporate. Então, a gente pegou lá Chique, hein? Então, menina! Subiu de nível. Agora eu sou santista, eu entendo do que ela tá falando. Subiu de nível. E a gente pegou na planta. Então, pensa que a gente investiu em toda a reforma. Piso, parede. E eu atendia uma quantidade boa de cliente. Foi a primeira vez que, de fato, eu consegui ficar estável. Mas, apesar do estável, era aquele estável. Ainda não dá pra fazer uma poupança, né? Porque o custo fixo de lá era muito alto. Uhum. É tipo, é o dobro do Unique, que é o que a gente tem. É muito caro. É muito caro. Então, assim, dava para me manter, dava para pagar as contas, dava para eu sair para um lugar ou para o outro. Pela primeira vez eu comecei a conseguir ir... Gente, meu sonho era ir no mercado sem ter que fazer conta. Porque quando eu era criança, a gente ia no mercado com a minha mãe. E a minha mãe enchia o carrinho. E aí, quando a gente ia ver, a gente deixava o carrinho ali e voltava pra casa. Então, meu sonho era ir no mercado e não ter que ficar contando, né, o que ia colocar lá dentro. Então, nessa época, já dava pra fazer isso. Mas aí, eu peguei e engravidei, né, do meu atual marido. Do João, meu neneco lindo. Oh. E eu falei, cara, mas eu não sei se eu vou continuar aqui depois. Eu não sei o que vai ser. Quantos anos você tinha nessa época? 30. 30. Eu tenho 36 agora. O João tá com 5. 30 anos. Uhum. 30 anos. Até os 30 foi perrengue. Tá. Até os 30 foi tombo atrás de tombo, eita atrás de eita, cai, levanta. E eu sabia o que tinha que fazer, né? Até porque eu fiz Os Segredos do Consultório na época online. A Mari, né, pega, vem, faz isso. Depois eu fui no presencial dos Segredos do Consultório, que acho que foram 2 ou 3 dias de imersão. Sim, tu foi de Santos mesmo, né? Foi Não no de São Paulo, né? Foi no de Santos. E então, Foi assim, aquele que eu fui também? Foi. A gente tá numa foto. A gente tá numa foto. Olha. A gente tá numa fotinho. Então aquilo foi tipo encontro presencial pra quem fez o online. Não. Era um Segredos do consultório presencial. Tipo, não... Ah, tá. Tipo assim, outro produto. Outro produto. Eu acho que, tipo, eram uns R$4.000, inclusive, 3 dias, uma coisa assim. Entendi. Foi tipo uma tinha um imersão. caderninho uma Top imersão. Secret que eu achei esses dias. Até mandei uma fotinha Foi. pra Mari do material. Então, assim, a gente sempre sabe, na teoria, o que tem que fazer. Mas eu tinha uma trava, não sei, que eu fazia, mas aí não fazia. E aí voltava e aí desvoltava, vamos dizer assim, andava pra trás. E aí veio, né, o consultório, que quando eu comecei a engatar, veio o João. E aí eu falei, cara, eu não sei se eu vou continuar aqui, é um custo fixo muito alto pra eu manter durante 6 meses de
de pós, né? De Licença amamentar maternidade, João, né? de licença. E aí eu saí desse consultório e fiquei em casa só. Em casa só, né? Com um bebê é só ficar em casa. E aí eu ajudava meu marido na nossa empresa. Então eu fazia parte do financeiro, de emissão de nota, de controles, e eu comecei a gostar. Foi aí que eu falei, porque de acho que eu não fazia isso no consultório, né? Mas tudo bem. E 4 meses depois, quando o João tava com 4 meses, caiu de paraquedas, literalmente, me chamaram para trabalhar numa startup de tecnologia e saúde como nutricionista lá. E aí lá eu fiquei 4 anos e meio. Eu comecei como nutricionista, passei para supervisora e saí de lá como coordenadora. E aí eu saí em outubro, eu acho, do ano passado, outubro, novembro do ano passado, justamente por conta daquilo que a gente estava conversando bastante no Rica Day. Era um emprego muito bom, aonde eu ganhava muito bem, mas tinha perdido aquela coisa do propósito. Eu precisava me encontrar, saber o que de fato eu queria fazer. Inclusive, a Cela falou uma coisa na minha aplicação do Madrepérola que me pegou bastante. Que foi assim, até hoje eu fui tudo o que eu precisava ser. Então, quando eu era criança, eu precisava cuidar da minha irmã. Quando eu tava na faculdade, eu precisava trabalhar para aquilo. Quando eu saí da faculdade, eu precisava fazer os trabalhos que eu fiz para poder me manter. Quando o João nasceu e veio esse trabalho, eu precisei trabalhar nisso para poder ter uma estabilidade e também arcar, né, com toda a parte do tratamento dele e tudo isso. Mas eu ainda não... Eu precisei trabalhar na empresa com meu marido para fazer as coisas deslancharem, mas eu não fiz ainda o que de fato eu quero fazer, o que eu posso fazer. E aí, pensando muito nisso, no ano passado, eu acho que foi... Deve ter sido em julho, porque eu recebi agora a mensagenzinha de que faz um ano que eu comprei. Aí eu peguei o Smart, antes de sair, até porque eu já tava pensando, né, em voltar a atender, porque foi liberado o atendimento online. O Smart, então, é recente. O Smart é recente, o Smart. Por que eu entrei no Smart? Porque eu falei assim, não, eu vou comprar o Smart, mas eu já sei o que tem no Smart, né? Doce ilusão. Sabe nada, inocente. Sei o que tem no Smart. Eu só vou entrar no Smart porque eu tava mirando quem? Merak lá na frente. Só que pra gente mirar no Merak lá na frente, a gente tem que começar de baixo. Então, a gente vai no Smart. Eu vou passar aqui as aulas, né? Porque, cara, eu vou precisar... Cara, a hora que eu comecei a assistir as aulas, eu falei, Jesus amado! Tipo, eu já sabia como era a entrega, porque eu conheço a Mari de muito tempo e não é coisa meia boca. Não precisa falar os anos. Não, só muito tempo. Não precisa falar os anos, não. E aí eu falei, caraca, gente, a quantidade de coisa que tem lá dentro é absurda. É absurdo o negócio. Eu falei, não. Então a gente senta a bundinha pra Coisa assistir, que a né? gente nunca aprendeu, né? Não. Mas a gente aprendeu a ser nutricionista. E mesmo trabalhando como nutricionista há muito tempo, mesmo trabalhando como nutricionista, tendo consultório, fazendo a parte de administração e de financeiro da empresa, que graças a Deus vai muito bem. Cara, a hora que eu olhei aquelas coisas, eu falei, gente, mas da onde saiu? Né? E aí eu realmente sentei, assisti pra poder estruturei meu PN naquela época, já mudou umas 2, 3 vezes depois disso, e ainda tá mudando, mas tudo bem. E, caraca, foi um negócio, assim, absurdo. E aí fiz o Smart, fui no ADC, e aí no ADC, óbvio, né, vamos para o Olimpo. Isso. E aí as coisas estavam andando muito bem, até o meio de abril. No meio de abril, o João ficou doente. E aí eu fiquei uma semana, tipo, tirei mesmo essa uma semana pra poder cuidar dele, pra ele se recuperar. E aí depois dessa uma semana dele doente, eu fiquei doente. Aí eu falei, tudo bem, a gente espera mais uma semana pra se reestruturar. Só que, na época que eu saí do meu trabalho no ano passado, eu tive um burnout muito, muito ferrado. E em consultas, né, com o psiquiatra e tudo, a gente descobriu que não era só o burnout. Antes disso, eu já tinha tido o diagnóstico de TEA por conta do meu filho, mas mesmo assim, eu tinha sintomas que não eram disso. Falei, gente, não, tem alguma coisa errada. E aí, desde lá até... Na verdade, desde que eu descobri isso até aqui, eu venho passando praticamente todos os meses, né, com o psiquiatra pra gente ir fazendo os ajustes.
E aí veio o bendito do TDAH, que aí eu entendi por que eu fico nesse vai e volta toda hora, e porque eu não era medicada pra isso. Porque o normal é você ter alguma coisa, medicou, segue a vida. Só que como eu não sabia que eu tinha, eu não era medicada. Então, por isso que eu nunca entendi. Por que eu vou e volto? Por que eu vou e volto? E aí caiu a ficha quando teve isso. E aí a gente descobriu, ele foi ajustando minha medicação. Mas por conta do burnout, eu vim desenvolvendo uma depressão muito forte também naquela época. Que estava controlada, porque eu tava no pique, fazendo as coisas, fazendo as Olimpíadas. Só que aí quando o João ficou doente, desestabilizou a minha rotina. E aí, quando desestabilizou a minha rotina e eu fiquei doente em seguida, eu simplesmente não conseguia voltar. Aí foram mais 2 meses conversando com o médico, ajustando medicação. E até essa medicação ajustar e, de fato, começar a fazer efeito, foram mais 2 meses que eu fiquei ali de stand-by, né? E aí veio o Ricaday. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, né? Aí a gente foi. E lá no Ricaday mesmo, eu vendi, se eu não me engano, 4 ou 5 mentorias lá do PN. Eu falei, gente, então vamos voltar, né? Aí a gente voltou. Então fica nesse ioiô. Mas acho que agora a medicação tá ajustada. Tô medicada, entendeu? Não tá mais acontecendo nenhum alto e baixo. Então, eu acho que agora a gente começa, de fato, a fazer fluir, né? Sim. E o que você aprendeu nessa jornada toda, Van? Já teve algum insight poderoso, assim, que você já teve em relação... Porque, cara, eu acho que você é uma pessoa muito resiliente, né? E eu acho também que, querendo ou não, você é uma pessoa que é muito... Cara, aconteceu esse problema, ok, vou sentir o problema, mas vamos recomeçar? Bora. Você não vai se afundando, entendeu? E tipo, não, muito pelo contrário, você... Acontecem problemas familiares, pessoais, etc. Beleza, ok. Mas vamos lá. Deixa eu dar a volta por cima disso. A tua história não é uma história fácil. Não. Né? Não é uma história assim, ó. É tipo um eletrocardiograma. É uma montanha-russa de emoções. O que você acredita? Dentro de você, qual foi o pensamento? Sei lá, foi... Dona Lenici, o que aconteceu, assim, na tua história que você acredita que você sempre pega esse impulso depois pra voltar mais forte ainda? Cara, eu sempre vi, né, a minha mãe, porque criou a gente sozinha, lutando pras coisas. E o meu pai também, do lado dele, também sempre, né, correndo atrás. Então, eu sempre vi uma vida de muita luta, de que você não pode desistir, de que você precisa continuar. Eu sempre tive muito apoio. Então, independente, né, na época que eu mudei de faculdade, ou quando eu mudava de emprego, eu sempre tive muito... Não, vamos, você consegue. Eu nunca tive uma... Apesar dos meus pais, por exemplo, não morarem juntos, serem divorciados desde sempre, praticamente... Eu nunca tive, não, você não vai conseguir fazer isso. Não, isso daí não dá certo. Pelo contrário, eu sempre tive muito incentivo, muita ajuda. Não financeira, né? Mas apoio emocional e psicológico. Então, eu acho que sempre ver que a minha família não ficava parada fez com que eu nunca ficasse parada também. Sempre me movimentando. Mas era sempre muito cansativo, né? Então, tipo, vai, aí não dá certo, aí volta. Não, mas tem que dar, e a gente... vai de novo. Então, acho que essa questão da resiliência, né? De precisar agir independentemente do que tá acontecendo lá fora. Porque ficar deitada não adianta, né? E aí, assim, principalmente quando a gente depende da gente. Porque não tinha de onde vir. Eu não tinha a quem recorrer. Eu não podia chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu tô mal e eu preciso de uma ajuda. Eu não podia chegar pro meu pai e pedir, porque eles também não tinham. Então... E eu sou uma pessoa que não leva problema pros meus pais. Então, provavelmente eles vão descobrir muita coisa agora. Provavelmente, entendeu? Porque, cara, da depressão, do burnout... Pra que eu vou ficar falando pra minha mãe que tá lá do outro lado, o que tá se passando aqui, pra ela ficar preocupada do lado de lá? Então, não adianta. E acho que esse é um defeito muito grande meu também, de não compartilhar muitas coisas, de ficar guardando. Isso é uma coisa que eu acho que eu preciso melhorar. Mas de insight, eu acho que é basicamente esse. A gente não pode se conformar, eu acho. A gente tem que ser um eterno inconformado. Não significa necessariamente que eu vou ser infeliz com o que eu tenho. Mas é aquilo, né? Eu sei que é clichê essa frase, mas sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então por que
que eu vou ficar sonhando pequeno? Eu não posso, isso eu falo muito com meu marido. A gente tem uma casa boa, 2 carros, né? Um para cada um. As crianças estudam numa escola bacana. Estamos confortáveis, mas a gente precisa necessariamente parar aqui. Não significa que eu não gosto da minha vida, mas, cara, dá pra gente correr atrás de mais. Não precisa parar aqui. A gente pode querer ter mais, tipo, pagar um plano de saúde pros meus pais, pra mãe dele, que nem acontece, Deus me livre, guarde uma situação na família. Você tem como ajudar, como bancar com a gente mesmo. Então, eu nunca me conformei. E eu acho que eu nem vou. Então, eu acho que é por isso que eu consegui levantar todas as vezes que eu caía. Porque eu penso lá na frente no que eu posso fazer. Eu sigo algumas pessoas no Insta. E aí veio, que nem agora, a tragédia no Rio Grande do Sul, a pandemia. Cara, como é bom você poder ajudar outra pessoa e aquilo não vai te fazer falta, sabe? E ajudar significativamente a outra pessoa. E eu acho que, por que eu levantei todas as vezes? Foi por conta disso. Por saber que, cara, não dá pra cair e ficar aqui. Porque tem pessoas que dependem de mim. E tá tudo bem. Só que pra isso eu preciso levantar e fazer, né? Então, eu acho que esse é o principal motivo de eu cair e não ficar lá embaixo. Então, eu caio, eu fico lá embaixo, choro um pouquinho em posição fetal, tipo, dou o tempo pra absorver tudo aquilo que tá acontecendo e voltar. E eu acho que o racional me ajuda muito nisso. Porque a parte emocional quer ficar lá, encolhida, quer falar, não quero mais. É difícil pra caramba. Mas vale a pena. Depois que a gente consegue voltar, a gente fala, caraca, quanta coisa. Mas vale a pena. Escutando a sua história, eu vejo que teve alguns pontos de virada pra você, tipo assim, se fortalecer enquanto nutricionista do jeito que você queria ser, né? Você falou sobre construção de programa nutricional. Você falou sobre as Olimpíadas do Olimpo, mesmo você tendo essa inconsistência. Como que você enxerga isso, esse amadurecimento profissional que você teve? Como que isso facilitou de alguma forma a sua vida e o resultado financeiro que você fez a partir desse trabalho? Cara, pra mim isso faz toda a diferença. Por que eu busco ter alguém pra me orientar e pra guiar? Não é porque eu não sei. Óbvio que a gente sempre vai aprender coisas novas. Mas é porque eu acho que quando tem alguém te puxando, te instruindo, te dando aquele passo a passo, você só não faz se você de fato não quiser. Porque tá tudo ali. Ó, na época dos segredos do consultório, lá atrás, tava ali. Era só seguir. Na época do próprio Smart ou agora do Olimpo, tá ali. Então vamos seguir. É óbvio que quando a gente tem, que nem nos últimos 2 meses, que eu de fato tive um problema mental, de saúde mental, que de fato não dava pra levantar, e aí depois da medicação foi, o resto é a gente que é meio sem vergonha, né? É a gente que não tem vergonha na cara de fazer o que de fato precisa fazer, ou é preguiça muitas vezes. Inclusive eu li um livro, acho que é Francisco Fausto o nome dele, sobre a preguiça. É um livro muito fininho. Cara, é tapa na cara atrás de tapa na cara. Muitas vezes a gente faz as coisas pelo modo mais fácil, não porque é mais prático, mas porque a gente tem preguiça, às vezes, de fazer do modo que devia ser feito. E esse livro abriu muito os meus olhos também para isso. E se eu não tivesse essa linha para seguir, esse fio condutor, eu acho que para mim seria mais difícil justamente porque eu já tenho essa tendência à inconsistência, a fazer... Aí eu vejo que tá dando certo, eu tiro o pé do acelerador ao invés de acelerar, né? Então, eu acho que é importante esse acompanhamento justamente pra gente acelerar. E lembrando do nosso almoço, baixar o freio de mão, né? E acelerar de fato, né? Porque eu tenho muito isso, de começar, aí começa a dar certo, eu dou aquela relaxada e aí a gente volta e acaba ficando pra trás. Então, acho que o pisar no acelerador e ir é muito importante. Tipo o paciente que vai lá, ai, consegui, aí ele vai, bota o pé na dieta, aí quando consegue ele, acho que deixa eu fazer uma festinha de comemoração exatamente. aqui, da alimentação. Exatamente isso.
E aí, Eu acho que às vezes é preguiça, mas às vezes não é preguiça também. Às vezes pode ser algum bloqueio emocional mesmo. E aí, quando a pessoa não tem consciência, ela fica meio sem saber por quê, sabe? E aí começa as pessoas... Hoje em dia tá muito comum as pessoas se diagnosticarem, né? Nossa, meu Deus. eu sou hoje laudada pelo todo médico. mundo- Não tô falando no seu caso. Mas hoje, assim, as pessoas adoram se diagnosticar. Acho que tudo... Todo mundo tem Tudo vira... TDAH. É tipo uma muleta. Tipo, as pessoas nunca foram nem no psicólogo ou no psiquiatra e elas se dão o diagnóstico que elas têm, aí pega aquilo como muleta e... Ai, agora eu sou Exatamente. TDAH. E aí eu vou colocar a desculpa no TDAH e... Amigo, tu beleza. O que a gente pode fazer pra melhorar? Isso, isso e isso. Então, ganhar esse nível de consciência, tipo, autoconhecimento também, ajuda a dar uma destravada pra, tipo assim, cara... É por isso, e aí? Mas ainda assim, é uma decisão nossa, né? Tipo, se eu vou continuar nesse padrão ou eu vou mudar? O que eu vou fazer? Aí, quando você tem consciência e ainda assim tá no mesmo lugar, aí... E mesmo quando a gente tem consciência, às vezes ainda precisa de mais alguma coisa pra gente ir. Que nem a gente tava conversando agora um pouquinho antes. Eu sei que eu quero sair da onde eu tô. Eu sei que eu quero fazer alguma coisa por mim. Eu sei tudo que eu quero. Mas o que eu vou fazer? Eu ainda não sei. O como eu vou fazer? Eu ainda não sei. Então eu ainda tô naquela fase, parece que tudo na minha vida tem aquela fase do deixa a vida me levar, e aí eu bato o pé e finco e faço alguma coisa. Então eu tô nessa fase de eu tô fazendo, eu tô seguindo, porque eu preciso ir movimentando as coisas, mas pra onde eu vou? Aonde eu quero chegar eu sei, mas tipo, qual caminho eu vou fazer pra chegar até lá? Isso eu ainda tô definindo. Né? Então, é por isso que eu ainda tô... E a gente descobre o caminho em movimento, né? Se você ficar, tipo, de bracinho cruzado, ai, não sei o que eu quero, mas não faz nada, aí você não vai descobrir nunca seu caminho. A gente faz o caminho andando. Você vai descobrindo, eu acho que eu quero ir pra cá. Ah, não, vou pra direita. Ah, não, acho que agora eu quero um pouquinho pra esquerda. E aí você vai se descobrindo. Agora, se você fica parada, igual um dois de pau... tempo no planejamento, né? Ah, não, eu acho. Ou então querendo um negócio perfeito antes de fazer... Exatamente. Nada. Aí a procrastinação, né? O perfeccionismo. Exatamente. O perfeccionismo vindo. Exagerado. Não, essa plaquinha eu já quebrei lá no ADC. Essa não me persegue mais, graças a Deus. Mas é isso, é no movimento que a gente vai descobrindo. É isso. O que você quer fazer? Cara, de verdade, eu ainda não sei. Ainda não sei. Mas isso não te impede de fazer. Exato. Isso não me impede de seguir e de ir tentando e de ir planejando algumas coisas ao mesmo tempo que eu vou executando outras. Eu acho que esse é o ponto. A gente pode executar, a gente pode planejar, a gente pode ver o que... Mas a gente tem que ir fazendo alguma coisa nesse meio tempo, né? E aí, quando de fato, é isso aqui que eu quero fazer, então a gente vai indo por esse caminho que a gente quer fazer. E eu acho que é isso muito essa fase que eu tô, sabe? De descobrir. Acho que agora que as coisas estão estabilizadas, porque a minha vida sempre foi um ioiô, principalmente financeiro. E isso era uma coisa que me consumia demais. Então acho que agora que as coisas estão um pouquinho mais estabilizadas, é mais fácil de conseguir perseguir outras coisas. Porque a gente tem uma segurança... E eu posso me aventurar em outras coisas. Porque antes eu não tinha a possibilidade de errar. Porque se eu desse um tiro errado, cara, afundava o navio. E aí a gente tinha que ir remando. Você precisava ter mais segurança, né? Exato. Você precisava de mais segurança. E agora dá. Então agora eu tenho o chão. Então dá pra de vez em quando chegar ali na beira do penhasco e falar, vou tentar pular. Se não der certo, a corda volta. Né? Antes eu não tinha essa possibilidade. E, cara, ter essa possibilidade faz toda a diferença. Pelo menos pra mim, que sou uma pessoa que precisa saber onde tá pisando, isso faz diferença. E eu tô me aventurando agora, né? Tentando novas coisas e vendo onde eu vou chegar. O que te move, Van? Hoje em dia, minha família. Cara, minha família. Meu marido, meu filho, meus pais, lógico. Mas eu acho que a partir do momento que a gente constrói o nosso núcleo, é esse núcleo que motiva a gente, né? Tanto que, quando eu tava fazendo a minha agenda RLP, o que dá recarga de bateria? Meu filho. Levar meu filho pra escola. Buscar meu filho na terapia. Não sei lá o que com o meu filho. Então, passear, né, com a minha família. Então, essa parte da segurança em família, pra mim, é muito importante. E eu acho que agora que eu consegui, de fato,
conquistar essa segurança ali no meu cantinho, vamos dizer assim, com a minha casa, No com meu núcleo filho, familiar mesmo. no meu núcleo. Então, agora que eu tenho essa segurança aqui, eu consigo planejar, sonhar, fazer as coisas. Eu consigo agora deixar de ser quem eu precisava ser para descobrir quem eu sou. Até porque eu sempre... Nossa, que lindo isso. Mas essa frase que você me falou, de verdade, me marcou muito no áudio do WhatsApp. Porque é isso. Definiu o que aconteceu na minha vida até agora. E os diagnósticos que eu tive, tanto do TEA quanto do TDAH... Gente, não consigo falar! TDAH! Eles serviram pra me mostrar o porquê a minha vida foi do jeito que foi, muitas coisas, até hoje. Por que eu era uma deslocada quando eu cheguei e não conseguia fazer amizade com ninguém? E graças a Deus, essa abençoada ali me puxou. Porque cara, quando eu era criança, isso é uma coisa que me marca muito. Eu ia nos lugares e eu sempre ficava quietinha. Sempre fui quietinha. E eu sempre julguei os outros. Nossa, mas por que essa criança não consegue ficar quieta nos lugares, gente? Esses pais não educam as crianças. Por que não faz a criança sentar e parar de chutar o banco da frente? Aí eu lembro de descobri você. que não era Essas você coisas na lembra? faculdade. Aí eu descobri, não eram as outras crianças que não conseguiam. Era eu que era diferente e que ficava quieta. Porque o normal da criança não é ficar quieto, né? Então, quando eu tive esse diagnóstico, foi assim, ufa! Então tá explicado, eu não era um ET, né? E isso fez diferença pra mim também. Isso fez bastante diferença pra mim, porque eu entendi o meu modus operandi, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, eu consegui, de fato, traçar metas e objetivos mais realistas pra minha realidade, pro meu perfil e pra tudo. E isso foi muito importante pra mim. Isso foi muito bacana. E hoje, como que você organiza a sua agenda pra dar conta de tudo que você precisou dar conta? Porque, assim, eu acho que a graça do empreender é justamente você fazer o que você quiser. Então, assim, eu sei que você gosta de acordar muito cedo, eu sei que você gosta de ter o momento lá de brincar com o João e tudo mais. Tipo, como que você ajeitou a sua rotina pra maternidade ser do jeito que você queria? Porque eu lembro que antes da pandemia você ia todo dia pra São Paulo, né? Aí a pandemia, querendo ou não, facilitou, né? Nossa. Muito pra você trabalhar home office. Pra mim, foi uma... Cara, tirando de lado tudo de ruim que aconteceu pra muita gente, mas assim, teve muita coisa que pra mim aconteceu e que, cara, tinha que ter acontecido. Porque se eu tivesse naquele ritmo que eu tava, eu não teria visto meu filho andar, por exemplo. Porque ele começou a andar num dia que eu teria que estar trabalhando, mas eu tava trabalhando de casa. E era muito difícil pra mim, justamente porque eu tenho esse lado da minha família, que eu quero cuidar, eu quero arrumar minha casa. Tudo bem, pode ter gente ajudando, né, de vez em quando. Mas assim, de cozinhar pra quem eu gosto, de pôr a mesa, de levar na escola, de levar numa aulinha, na terapia. Eu gosto de fazer isso. Então, meu marido até fica bravo comigo. Ele, você tá com um monte de coisa pra fazer, deixa que eu levo. É difícil explicar que não é que eu preciso desse momento. É a minha recarga de bateria, é o que eu gosto de fazer. E pra mim foi muito difícil ter que ir com tanta frequência pra São Paulo e deixar ele na escola. Ele entrava na creche às 7 da manhã e eu buscava às 7 da noite. Graças a Deus eu tinha um trabalho que era muito flexível com essa questão de horários e que eu conseguia... Logo que ele era nenenzinho, eu ia 2 vezes. Eu ia toda terça e quinta. E já com dor no coração, né? Mas depois, em março... A pandemia começou em março, né? Foi. Na última semana de fevereiro, eu comecei a ir todo dia. E aí, eu tinha que, de fato, estar lá de segunda a sexta. E aí, ele ficava esse tempo todo no berçário. E pra mim, era muito difícil. Era muito, muito complicado. Nessa época, eu ainda amamentava. Cara, eu chegava em Santos com um seio duro, nervoso... por estar tanto tempo longe, sabe? E aí, se a gente tivesse seguido nesse ritmo, eu acho que por eu precisar ter essa base da minha família, talvez não tivesse dado tanto certo. Mas aí veio a pandemia, a gente organizou o home office. O primeiro ano foi um caos muito bom, mas foi um caos, porque eu tava com uma criança de 1 ano e meio em casa, que queria atenção, que queria brincar, que queria fazer as coisas, e ao mesmo tempo a gente tinha reunião,
E era praticamente reunião o dia inteiro. E ele aparecia em todas as calls. Ele virou mascotinho da empresa. Virou mascotinho. E era o que dava pra fazer na época. Sim. E aí, depois, quando a pandemia acabou, a gente continuou no remoto. Graças a Deus. Então, dava pra eu levá-lo na terapia, voltar pra casa, trabalhar, voltar pra terapia pra levar pra escola, voltar pra casa, trabalhar. Mas é aquilo, a agenda era extremamente cronometrada. Se eu pegasse um farol fechado, encavalava a agenda inteira no resto do dia. Então, eu acho que isso foi me desgastando muito, porque apesar de eu não ter o desgaste físico, o desgaste mental, cara, tava muito surreal. Porque é muita coisa. A importância da gente não abrir mão desses... claramente, família é um valor pra você. Aí, nesse momento, você teve que fazer uma leve barganha, porque você queria crescer e também tinha necessidade. Exato. E aí, depois, o presente foi o burnout. Exatamente. Ganhei um burnout de presente. E aí, quando eu tive o burnout, eu falei, cara, é o meu corpo tá falando, você precisa parar. E não é volume de trabalho. É o fato de você ter aberto mão do negócio que era importante da recarga de bateria do João. Exatamente. E eu porque nessa época eu tinha a empresa que eu trabalhava como coordenadora, todas as atividades e tarefas do João e da casa, e mais a parte administrativa e financeira da Versum. Porque isso eu não larguei até hoje. Então era muita coisa. E eu simplesmente parei. Foi como se desligassem um interruptor e falasse, não vai. E eu não tava conseguindo ir. E aí foi que eu fui, tomei os remédios, né? Arrumei de novo a minha agenda. E aí dessa vez pra ela ficar de fato mais leve. Então eu sou uma pessoa, acho que isso me ajuda até. E eu falo muito sobre isso nas minhas redes. Você precisa gostar da sua rotina. Você precisa montar a sua agenda, montar a sua rotina de uma maneira que você não chegue no final do dia e sinta que você correu e continuou no mesmo lugar. Você chegar no final do dia cansado, faz parte. Mas você chegar no final do dia com aquela sensação de que você correu atrás do rabo o dia inteiro e não conseguiu resolver nada, é muito ruim. E eu tava assim nos últimos, sei lá, mais quantos anos da vida. Então agora eu consegui de fato estruturar a minha agenda. Então de manhã, é difícil ter um momento só meu, porque o meu filho acorda 5 horas da manhã todo dia, né? Mas dá pra eu acordar junto com ele, tomar o meu café quietinha enquanto ele tá fazendo alguma coisa. Aí eu sento pra brincar com ele, organizo a vida, né? As lancheiras da vida, a mochila, deixo na terapia. Consegui nesse momento ir pra academia, pra poder me movimentar, cuidar de mim. Então essa parte da manhã eu tiro agora pra isso. Pra cuidar de mim, cuidar do meu filho, cuidar da minha casa. Deixei ele na escola? Vamos pôr a mão na massa. Aí a gente senta pra trabalhar e faz tudo o que tem que fazer até a hora de buscá-lo na escola. E aí busca na escola, faz toda aquela rotina de colocar ele pra dormir. Quando eu não durmo junto, aí eu volto. O que acontece, né? É raro, mas acontece sempre. Mas aí eu volto. É raro, mas acontece todo dia. É raro, mas acontece todo dia. Ontem mesmo aconteceu. Eu ia assistir ontem a imersão. Assisti? Não. Por quê? Porque eu fui botar a criança pra dormir e acordei com a imersão acabando. Mas tudo bem. E aí, faço, né? Eu coloco ele pra dormir, e aí volto. Ainda consigo ficar com meu marido, jantar, assistir um filme, fazer alguma coisa. Então, a ordem na rotina, pra mim, é muito importante pra eu fazer o que eu preciso fazer, né? Então, pra mim, faz toda a diferença estruturar a minha agenda. Quando acontece de logo de manhã eu ter que resolver um pepino, cara, eu fico brava por ter que acabar com a minha rotina pra resolver pepino de quem não resolveu. Mas a gente respira. E aí, isso me desestabiliza o dia inteiro. O dia que acontece isso de manhã, eu passo o dia ansiosa, eu passo o dia estressada, eu chego no final do dia irritada. E esse foi um dos motivos que me fez, além do burnout e eu ver que eu precisava mudar, no final do ano passado, eu acho que um pouquinho antes de ter o burnout, um pouquinho depois, não vou lembrar a data exata. Mas assim, cara, meu filho é autista, ele tem crises. Ele ainda é uma criança, ele não sabe. Uma criança faz birra, imagina uma que ainda não sabe controlar os próprios sentimentos. Depois desse dia, desse fato, eu falei, isso nunca mais vai acontecer. Eu tava voltando com o João da terapia e eu pisei do lado errado da calçada. Só que se eu piso do lado errado da calçada, meu filho se desestabiliza totalmente. E eu tava atrasada pra ir pro outro compromisso, porque tinha reunião.
E aí eu desci da calçada e o João começou a chorar. Não, mamãe, vamos voltar, mamãe, pra fazer o caminho certo. E o filho, não dá tempo, a gente tem que ir. E ele chorando, berrando. Eu falei, para, respira, não dá. E eu lembro que nesse dia, eu coloquei ele no carro. Óbvio que já aconteceu outras vezes de eu ter colocado ele no carro chorando, isso faz parte. Mas ele tava muito nervoso. E eu tava muito nervosa, porque eu também já estava completamente desestabilizada. E aí, a gente tava dirigindo, ele continuou chorando. E aí, eu encostei o carro, porque eu precisava respirar, ele continuou chorando. E aí, ele, vamos voltar, tem que pisar na rampa. E eu virei pra trás e eu dei um grito com ele, tão alto, que ele arregalou, assim, o olhinho pra mim, tipo, o que tá acontecendo, mamãe? E aí, ele fez aquela carinha de assustado. E aí, ele parou. E aí, ele começou a chorar, porque ele se assustou com o meu grito. E eu falei, cara, eu sou o adulto da relação. Sou eu que tenho que me controlar, não ele, né? E, cara, nesse dia eu fiquei tão... Eu me senti tão ruim. Eu falei, cara, isso não pode acontecer de novo. Não pode, porque ele me olhou com carinha de medo. Cara, meu filho não tem que me olhar com carinha de medo. Nesse dia eu falei, isso não vai mais acontecer. Graças a Deus, depois desse dia, isso não aconteceu mais. Porque eu paro, eu respiro. Porque as crises dele vão acontecer. Sou eu que preciso saber como me portar nesse momento. Só que eu tava vindo de uma estafa e de uma vida inteira de vai, que, cara, não dava mais. Então, juntou o burnout, juntou esse fato, juntou tudo que eu passei até hoje, eu falei, isso precisa mudar. Eu preciso quebrar esse ciclo. Eu preciso romper. E pra mim, esse dia foi o... Não dá. Tipo, foi que você falou, né? De vários pontos de viradas e de... Esse, pra mim, foi o mais importante e mais doloroso de todos. Foi esse. E eu nunca mais vou deixar isso acontecer. E eu nunca mais vou precisar me submeter a alguma coisa porque eu preciso. Eu me recuso. Então, acho que, voltando lá até o que você perguntou, o que te faz continuar é isso. Não dá mais pra acontecer tudo o que já aconteceu. Então, eu já sei o caminho. Então, agora a gente tem que mudar, sabe? Acho que é isso. Bom. Van, imagina que lá do outro lado daquela câmera ali, ó, tem uma nutricionista. Acho que até a gente já tem a conexão de qual nutricionista estamos falando. Imagina que lá do outro lado da câmera tem uma nutricionista que ela tá estagnada, mas não no sentido de, assim, no sentido de paralisada mesmo, sabe? Tipo, cara, não sei o que eu faço, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo não consigo fazer. Tem questão familiar, tem questão de filho também, tem a parada da maternidade, enfim. Qual que é o conselho, assim, que você daria pra essa pessoa? O que você falaria pra essa pessoa? Tipo assim, se fosse... Cara, eu já passei por tudo isso. Eu passei tudo. Faz isso. Faz isso. O que ela faz? Primeiro, a gente tem que ter em mente que vai dar certo se a gente fizer. Uhum. Eu acho que parar, respirar, e é aquilo. O que eu preciso fazer? Quais são as minhas prioridades? O que é inegociável pra mim? Uhum. Fazer isso. Acho que o primeiro passo é eu entender aonde eu tô, qual é o caos que tá acontecendo, pra eu poder ver pra onde eu tô indo. E trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. Não adianta a gente ficar sentado esperando o momento ideal. Porque o momento ideal talvez não venha. É igual o paciente que chega pra fazer dieta e espera que o mundo inteiro colabore com a dieta dele. Não vai acontecer. Então, assim, tem marido, tem filho, tem rotina de casa. Eu acho que o primeiro passo de tudo é se organizar. Então, qual é o horário que os filhos estão na escola? Esse? Então, é nesse horário que eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, me concentrando, sem barulho, sem criança gritando. Então, é gravar, é escrever um roteiro, é fazer os atendimentos. Então, acho que o primeiro passo é organizar a rotina, colocar o que eu preciso fazer. Entender a rotina que você tem e fazer caber dentro dela. Exato. Sem interrupções. Exatamente. Acho que é isso, né? É você saber
aonde colocar cada coisa. Com responsabilidade de adulto também. Porque não adianta você deixar o filho na escola, chegar em casa, deitar no sofá e ficar lá no Instagram. Exato. É esse o ponto. Porque assim, você montou, ok. Mas você precisa, principalmente a gente que é autônomo, empresário, empreendedor, enfim. Você precisa... Se você tem essa dificuldade de agir sozinho, você precisa imaginar que tem alguém ali te cobrando. Porque, por exemplo, no CLT, por que às vezes uma pessoa funcionava no CLT e não funciona agora no consultório se o tempo que ela tem é exatamente o mesmo e às vezes até maior? Porque lá tinha alguém falando, olha, se você não fizer, se você não entregar... meta, cobrança. Exato. Só que a gente, quando não tem alguém cobrando, a gente tem que entender que a meta vai sair da gente também. Se a gente não trabalhar, se a gente não desenvolver, o resultado não vai vir. Então, a gente precisa sair da inércia. Então, você montou ali a sua agenda, cumpre. Ai, eu não tenho motivação, eu não tenho... Faz o que precisa ser feito. Você não é adulto, você não tem que pagar os boletos. Então, precisa fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, vai ter que ir sem vontade mesmo. Mas, cara, tem que ir. Não tá com vontade? Ok, hoje você não tá com vontade, amanhã você não tá com vontade, depois você vai ver que o que você tá fazendo tá trazendo resultado e isso vai te motivando. Mas no começo, muitas vezes, a gente tem que ir sem vontade mesmo. Uma outra coisa que, inclusive, isso eu falo pra uma amiga minha e que serve pra essa Nutri que a gente tá falando agora. Às vezes a gente quer planejar demais. A gente já tem o conteúdo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem os materiais, só que a gente quer mais uma mentoria, mais um não sei o quê, mais um curso de não sei o quê. Faz! Não vai sair perfeito. Não vai! Faz daquele jeito. Depois melhora, depois melhora, depois melhora. Porque senão a gente fica eternamente nessa busca por lançar o programa nutricional perfeito. Na cadeirinha do aprendiz a vida inteira. Exato. Falou tudo. É isso. A gente tem que sair da cadeirinha do aprendiz e se mexer. Então, não adianta a gente só fazer ali a nossa agenda linda, maravilhosa. A gente precisa cumprir. Hoje eu me propus a toda tarde, sei lá, das 2 às 4, atender, fazer roteiro, gravar vídeo. Todos os dias, das 2 às 4, eu vou fazer isso. O mundo pode estar caindo lá fora, que eu preciso fazer isso. Mas o marido me chama. Não responde. É isso aí. Mãe, acabou o papel higiênico. Se vira. Entendeu? Cara, não dá. Aquele momento é sagrado pra você executar as coisas. No começo, pode ser que a gente tenha um pouquinho menos de qualidade de sono. Não vai dar pra eu fazer tudo o que eu quero. Mas enquanto a gente procrastinar pra fazer isso, pior vai ficando a situação. Então, a gente precisa fazer um primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro movimento. Não vai sair perfeito, não vai ser do jeito que a gente quer. Talvez não seja ainda com a rotina dos nossos sonhos, mas é um primeiro passo. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, a grande maioria, elas querem chegar lá na frente, só que elas não querem percorrer o caminho pra chegar lá na frente. Principalmente agora que o mundo digital é muito mais fácil, vamos dizer assim, do que era você ter que pegar no batente todo dia ali. As pessoas acham que é só botar a cara uma vez lá no Instagram por semana que vai chover paciente. Gente, não é assim que acontece o negócio. Você tem que trabalhar. O digital, ele é um trabalho. O consultório, ele é um trabalho. E a gente precisa encarar isso como? Porque se a gente tivesse que bater ponto lá na firma, a gente ia. Por que a gente negocia isso quando a gente é por nós mesmos? Porque a gente tá trabalhando pra nossa empresa, tá fazendo dinheiro pra gente. Construindo o seu nome. Construindo o nosso nome. Sim. E mesmo assim, eu fico negociando com o meu sonho. Por quê? Né? E não adianta, não vai estar perfeita a sua rotina agora. Faz do jeito que dá. Você só tem 1 hora por dia? Então, se dedica nessa 1 hora por dia. Faz ter mais tempo. Então, esse mês, ao invés de eu ir dormir às 9, eu vou ir dormir às 11. Então, esse mês, eu vou ter essas 2 horas a mais pra poder ter alguma coisa a mais ali pra fazer e mais pra frente eu volto com essas 2 horas. Quantas e quantas vezes você já não fez isso mesmo agora, estando onde você tá? E você também agora, acabou de passar por isso. Então, assim, a gente precisa colocar em ação, ser um pouquinho mais... A gente precisa ser leve, mas a gente não pode achar que a gente é frouxo. Porque às vezes a gente negocia... a criança não pode comer bala, a gente fala, não vai comer.
Ah, não, mas eu não vou fazer isso hoje, amanhã eu faço. Por que com a criança pode, comigo não? Aí é permissividade, não é leveza. Né? Porque a leveza tá em você assumir a responsabilidade e a leveza vem, cara, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E eu aceito a responsabilidade do que eu tenho que fazer pra ter o resultado que eu quero ter. É isso. E aí que vem a leveza. E aí essa... Não precisa ser pesado, pode ser leve. Isso, se mas você tem um olhar mais de mulher, né? Não de menina. Exatamente, mas você precisa fazer. Então, pra essa Nutri, sai do pudim! Foi mal, Cela. Amei esse sai do pudim. Sai do pudim, entendeu? Se mexe. Vai estar perfeito? Não vai estar perfeito. Vai ser do jeito que você quer fazer? Não vai ser do jeito que você quer fazer. É isso aí. Mas é o que tem pra hoje. Então, hoje eu vou fazer assim. E com o tempo, eu vou deixando do jeito que eu quero. Cara, eu levei mais de 10 anos pra chegar aqui. Precisa ser tão difícil? Não precisa ser tão difícil. Pode ser mais rápido. Principalmente com as facilidades que a gente tem hoje e que a gente não tinha 10 anos atrás. Pode ser muito mais rápido. Só que você precisa começar de algum lugar. Não adianta. Você precisa ir. Vai. Aí depois você... Mas vai, entendeu? Maravilhoso. Precisa ir. Muito bom, sensacional. Van, quero agradecer demais a sua participação nesse episódio. Nossa, nem parece aqui que a gente já tá hablando há mais de uma hora. E como habla. E nós duas assim, ó. Hipnotizadas. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto. Que eu sou meio quietinha no dia a dia. Muito bem, linda. Obrigada pela sua participação, obrigada pela inspiração, obrigada por se abrir aqui, né, pra esse... são assuntos delicados, querendo ou não, e enfim, acho que você tem muita maturidade em lidar com tudo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua jornada, é linda. Eu fiquei muito emocionada com o convite, muito mesmo. E, cara, contem sempre comigo, porque assim... eu já falei isso pra Mari antes e agora você se juntou ao time da Mari, vamos dizer assim. Mas eu tenho algumas pessoas que me inspiram, que me moldam mesmo na minha jornada. Vocês duas, sem dúvida, são duas dessas pessoas que eu me espelho, assim, sempre. E, cara, é muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, Van. E você, Nutri, que está nos assistindo aí, o que você tem que fazer? A Van já bem disse. Sai do pudim! Sai do pudim! Sai do pudim, se mexe! Mas faz uma coisa antes de sair do pudim. Se inscreve no nosso canal, né? Boa. Já deixa aqui. Já é uma forma de sair do pudim. Porque Exatamente. a gente vai te cutucar aqui. E aí, né? Esse cutucão do amor, ele tira a gente do pudim. A gente vai te cutucar de várias formas, De assim, várias sabe? formas. O coração, tem hora que você sentir ódio. É uma montanha-russa de emoções. Que a raiva também move. Nutri, obrigada por ter assistido a gente até o final desse episódio. Um grande beijo pra você e até a semana que vem. Tchau, tchau.